Professora, quais são os principais critérios para se escolher uma escola? São muitos os critérios. A proximidade de casa, o que a escola oferece, atividades extras da escola, segurança, mensalidade. Agora, dois são os principais: o projeto pedagógico da escola e as condições que essa escola tem de concretizar esse projeto pedagógico. Isso é a chave da questão. Como que o pai pode saber qual é e como funcionam os projetos pedagógicos? Porque às vezes os pais não têm esse conhecimento em educação. Eles chegam lá, o diretor diz uma coisa e ele fala, legal esse projeto pedagógico, mas como ele pode saber que é um bom projeto e que ele está sendo bem aplicado? Eu acho que os pais têm o direito de perguntar e a escola tem a obrigação de explicitar, né? O que é esse projeto pedagógico? São as metas que a escola tem a curto e a médio prazo, a programação dessa escola, os valores que ela prioriza também, porque muitos pais acham que projeto pedagógico é o que ensina e quando ensina. Não é só o conteúdo, é também uma questão de valores, de formação da personalidade, de formação da cidadania, de formação desse aluno que tem que ter uma responsabilidade social, que tem que ter espírito crítico, que tem que ter princípios para orientar aí as suas condutas. Então, o projeto pedagógico é uma coisa mais ampla. E é claro que não adianta ter um bom projeto pedagógico que fique na gaveta, né? Ele precisa ter condições de ser cumprido aí. E aí precisa ver a qualidade dos professores, a formação dos professores, a estrutura da escola, o material disponível. Por exemplo, não adianta ter uma biblioteca maravilhosa que fica fechada, né? Então, acho que os pais têm que conhecer até a estrutura física da escola e pensando essa estrutura física não só em função da beleza da escola, mas na adequação com este projeto pedagógico. Dá para os pais procurarem ex-alunos ou atuais alunos, pais que já têm filhos na escola, para tentar saber se realmente o projeto pedagógico está sendo aplicado ou não é uma boa saída? Acaba sendo um bom referencial também, mas eu acho que nada melhor do que uma conversa pessoal da família, né, com os responsáveis da escola, que têm obrigação de explicar, de explicitar, de responder dúvidas. Você costuma dizer que os pais têm vergonha de perguntar, de fazer algumas perguntas nas escolas. Existem duas perguntas básicas que não podem deixar de ser feitas, e como fazer essas perguntas sem parecer que não conhece nada de educação, que não conhece nada de escola, porque às vezes o pai tem vergonha de perguntar porque não vai nem saber argumentar com relação ao que o diretor vai dizer da escola. Como que o pai, ele tem que se informar antes de fazer essa pergunta? Muitos pais ficam mesmo constrangidos porque eles têm medo ou de perguntar ou de não poder entender a resposta, né? De não poder entender a resposta. Mas eu acho que tem que perguntar sim, da forma como ele puder, né? Perguntas básicas, assim, que tipo de aula tem nessa escola? Faz muita diferença se for uma aula em que as crianças ficam sentadas ouvindo um professor 200 dias letivos, ou se estes alunos têm a possibilidade de fazer pesquisa, de desenvolver projetos, de fazer trabalhos em grupo, por exemplo. Outra pergunta que pode ser feita é o que vai ser valorizado no processo de avaliação, né? Faz muita diferença se a avaliação é uma questão de botar a cruzinha no lugar certo, na alternativa correta, ou se o aluno vai ser convidado ou convocado a argumentar, a provar suas opiniões, a discutir diferentes pontos de vista. Então, são questões que merecem ser perguntadas aí no dia a dia da escola. E eu acho que não é só perguntar, né, mas é acompanhar, quer dizer, uma coisa é fazer opção por uma escola e outra coisa é acompanhar ao longo do ano o desenvolvimento dessa escola. Então, acho que a escolha da escola continua aí durante todo o ano escolar com esse acompanhamento que pede uma proximidade, uma parceria mesmo entre a escola e a família.
E é importante, eu imagino, que as respostas sejam compatíveis ao que os pais acreditam, né? Como você disse, por exemplo, a avaliação como essa. O pai acredita que a avaliação correta é uma avaliação de xizinho, é importante que a escola tenha uma avaliação dessa maneira, não é? Uhum. Não dá para a gente escolher uma escola que não tem os mesmos valores que a gente acredita. Isso é engraçado, porque muitos pais pensam que tem que ser justamente o oposto. Como nós aqui em casa somos muito liberais, eu vou colocar o meu filho numa escola bem rígida, porque na média ele vai encontrar o seu caminho. Isso não funciona. Melhor jeito é justamente quando há uma afinidade de valores, de princípios, e isso tem que ser construído entre a família e a escola por meio de reuniões, de conversas, de diálogos e tal. Tem que haver essa sintonia, digamos assim, essa sintonia fina entre o modo de ser da escola e o modo de ser da família, até para que a família possa ter confiança nesse projeto e ser parceira desse projeto. Existe uma idade ideal para a criança ingressar na escola? Não existe. Acho que cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Mas tem uma hora que a criança já explorou todos os cantos da casa, já abriu todas as gavetas, já brincou com todas as panelas e aquele ambiente começa a se tornar um ambiente do não, né? Não abra a porta, não mexa na gaveta, não se pendure aí, e aí essa criança está pedindo para que o seu mundo possa ser ampliado, né? De uma forma geral, eu diria que uma criança que aos 3 anos e meio, 4 anos não foi para a escola, já está perdendo. Já está perdendo o quê? Justamente esse processo de conviver com os outros, de viver num ambiente diferente da situação familiar, né? De ser estimulada, de ser estimulada a falar, estimulada a compreender os outros, dividir ambientes, espaços. Eu acho que uma criança de 3 anos já tem que estar na escola, sim. Tem essa questão de ficar doente, né? As crianças pequenas ficam muito doentes quando vão para a escola e os pais, imagino que devem se questionar se foi a hora certa ou não. Como fazer? Como os pais devem lidar com esse momento? Olha, Renata, este é um motivo de muita angústia entre os pais, porque na hora que você coloca na escola é muito comum que as crianças fiquem doentes com muita frequência, até com bastante intensidade. Só tem um jeito de resolver isso: deixar na escola para que ela possa criar os seus anticorpos, né, e superar essa fase. E acredite, essa fase passa, né? Os pais têm que ter paciência e acreditar que, eu acho que na avaliação aí entre os ganhos e perdas, a criança sai ganhando indo para a escola mais cedo. E escola bilíngue? Você indica de alguma forma escola bilíngue? Em que circunstâncias ou não? A escola bilíngue, eu conheço boas e más experiências, eu acho que é difícil generalizar. Mas é verdade que é um apelo do nosso mundo que a criança fale uma outra língua. A gente sabe quanto mais cedo a gente der início a esse processo, melhor, né? Mas a escola bilíngue enfrenta um desafio a mais, porque se já é difícil encontrar bons professores, é muito mais difícil encontrar bons professores que falem fluentemente uma língua estrangeira. Então, as escolas bilíngue, indiscutivelmente, têm esse desafio a mais e os pais têm que ser muito cautelosos, porque será que o professor do meu filho é aquele que é um bom falante de inglês ou de espanhol, sei lá, conforme o caso, ou será que ele tem preparo para o exercício da docência, para o processo educativo em toda a sua complexidade? Quer dizer, a gente tem que ser muito cauteloso aí com a seleção de profissionais. Isso é um problema talvez que possa ser resolvido daqui a alguns anos, com mais escolas bilíngues, mais formação de professores. Talvez seja um problema porque a escola bilíngue é algo novo no país ou em São Paulo? Eu acho que a gente tem que investir muito na formação deste profissional. O mercado está pedindo e a formação desse profissional tem que ser pensada
em dois sentidos, quer dizer, um profissional que conheça a sua matéria, que conheça a língua, mas que tenha também essa formação pedagógica, porque no processo da educação a gente não pode abrir mão dessa competência pedagógica. Né? É mentira que qualquer um que sabe a matéria ou sabe a língua consegue ensinar a matéria ou a língua. Não é verdade, quer dizer, tem que ser profissional e tem que investir nessa capacitação pedagógica, que é uma formação continuada, é para sempre. Existe diferença entre escolher uma escola para crianças pequenas, para crianças um pouco mais velhas ou para adolescentes? Na escolha de uma escola, o aluno deve sempre participar, mas é claro que essa participação ela tem um peso diferente com diferentes idades. Né? Então, com uma criança pequena, é importante que a mãe vá conhecer a escola e que leve o seu filho, que mostre o pátio e tal, mas a responsabilidade final, o peso dessa escolha é da família. No caso do adolescente, precisa haver uma negociação e uma divisão dessa responsabilidade. É completamente improdutivo você colocar o adolescente numa escola que ele não gosta, que ele não palpitou, que ele não se interessou. Quer dizer, a chance de você colher um mau resultado disso é muito grande. Então, eu acho que assim, a participação do aluno é sempre bem-vinda, mas a responsabilidade aí é que muda conforme a idade. Né? Uma criança assim de 10 anos tem que ser ouvida? Tem que ser ouvida. Não, sempre. Sempre o aluno tem que ser sempre ouvido. Né? Mas uma criança de 10 anos, quem faz a escolha é a família. Né? No caso de uma criança de 13, 14 anos, aí a gente tem que levar muito em consideração essa vontade desse aluno de estudar nesse lugar, esse perfil, e aí começa uma negociação muito difícil, porque as famílias têm que encontrar aí um meio termo entre o que é exigência da família e o que é exigência do aluno. É um pouco por aí. Tá certo, professora. Obrigada. Obrigada, eu é que agradeço.